Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de TypeScript. Hoje, no nosso quinto encontro, a gente vai ver sobre objetos no TypeScript. A gente vai dar uma olhada como é que a gente consegue implementar objetos através da programação orientada a objetos via TypeScript, através da implementação de interfaces, objetos com propriedades dinâmicas e também objetos que são instâncias de classe. Aquele plano mais básico, mais geral, mais genérico que a gente conhece. Então a gente vai fazer isso lá no Playground Online, onde que eu já abri aqui o Playground. E primeiramente a gente vai criar objetos através de implementações de interface. Então a gente vai criar uma interface chamada usuário, onde que a gente tem aqui um ID, que é um numérico, então um number, o nome, que é uma string, e também tem um e-mail, que é uma string também. Essa aqui é a nossa interface. A gente vai criar uma constante chamada user, que vai receber a interface usuário e vai ter aí um objeto. Então, a gente vai ter aqui o ID dela, que vai ser 1. A gente vai ter, perdão, aqui é uma vírgula, tá? A gente também vai ter o nome. Vou colocar o nome aqui, Maria. Tá? E o e-mail, que é maria@email.com, tá bom? Esses dados aqui da nossa constante user que vai implementar essa interface, que vai concretizar na prática essa interface. A gente vai colocar alguns console logs para a gente dar uma olhadinha nos dados. São 4. Vou colocar aqui. Então, primeiramente, a gente vai especificar aqui o título, usuário. Aí a gente vai colocar ambas classes, tá? Para a gente conseguir trazer as variáveis. Aí, então, cifrão, no caso dólar, entre chaves aí, user ponto, a propriedade. User.id, vamos fazer isso aqui. Pronto, daí fica mais fácil. Depois, a gente tem o nome da pessoa, user.name, ou nome, no caso, tá? E também o e-mail, user.email. A gente consegue mostrar os dados dessa pessoa, que no caso foi a implementação concreta de uma interface. É basicamente um objeto, tá? Na prática. A gente trouxe os dados dessa pessoa. Isso a gente faz um objeto, então, através dessa implementação da interface. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente todo esse código estará no meu site, cujo link estará provavelmente na descrição, tá? Que é ubsocial.github.io. Então, eu vou apagar esse código aqui para a gente criar agora um objeto com propriedades dinâmicas. Então, a gente vai criar uma constante chamada objeto, onde que a gente vai colocar aqui as propriedades dinâmicas dele, que são entre colchetes, lembra? A gente vai colocar aqui uma chave, que é uma key, que é um dado string, que vai retornar uma string, tá? E aqui a gente vai definir o nosso objeto com as suas propriedades. Primeiro é o nome, que a gente já vai criar. Então, vamos colocar o João, a gente já tinha a Maria, agora vamos colocar o João e a idade. E a idade, que é 30, tá? A gente faz dessa forma, idade, nome João, idade 30, ok? E no console, .log, na verdade eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar um Ctrl Z para voltar todo esse código e vamos deixar a implementação da nossa interface. Eu só vou tirar os nossos console logs aqui. E aí a gente vai colocar aqui o João juntamente, tá? Para deixar tudo o código juntinho. Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente criou então o João, que tem a idade 30, que a idade também tem que ser string, tá? Porque a gente definiu só a chave aqui, ó, a questão do string. Então a gente precisa obrigatoriamente definir como string. E vamos aproveitar, colocar aqui /n para ele quebrar a linha, colocar aqui objeto com propriedades dinâmicas. Tá? 2 pontos. E aí a gente vai mostrar os dados através de um laço de repetição for,
onde que a gente vai ter a constante chave, então a nossa key, no objeto que a gente definiu, obj, tá bom? Na constante obj, no caso, tá? Aí a gente vai fazer uma verificação, que é a seguinte: se o objeto ponto hash, tá? Hash, vamos pegar aqui a função hash on property, ele não vai chamar essa função para nós, mas a gente coloca aqui tá bom? Aí a gente, se ele tiver na propriedade, a gente vai ter que mostrar essa propriedade. Então a gente vai fazer o console log. Para isso, vamos colocar as classes de novo para a gente chamar as variáveis, tá? Cifrão entre chaves, então a variável key, seguido de 2 pontos, aqui a próxima variável que a gente vai definir, que é o obj, no índice da iteração atual, tá bom? Assim, a gente pode executar, pronto. Agora aqui a gente tem objeto com propriedades dinâmicas, tá? A gente tem o João e a idade dele é 30, que foi o que a gente definiu aqui em cima. A gente pode até apagar isso aqui para a gente fazer agora a execução. Pronto. Tá. Ficou aqui a quebra de linha, que a gente não precisaria colocar. Ele vai fazer assim, tá? Objetos com propriedades dinâmicas, nome João e idade 30, que é o que ele vai fazer. Se não tiver a propriedade, aí ele não vai mostrar, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui no if, tendo a propriedade dentro do índice do objeto atual, ele vai mostrar essa propriedade. Então, esse é um objeto com propriedades dinâmicas. A gente pode colocar mais coisas ou menos. A gente pode colocar também o gênero, que a gente não tinha colocado antes. Por exemplo, gênero masculino, pode ser entre aspas simples. E ele vai mostrar o gênero aqui, por isso que é propriedade dinâmica, tá bom? Legal, agora eu vou apagar de novo esse código e a gente vai criar um objeto instanciado de classe. O que é instância? Instância é criar. Então, uma classe instancia objetos, ou seja, uma classe cria objetos. E um objeto é uma instância de uma classe, ou seja, o objeto é uma criação de uma classe. Aquele procedimento comum da programação orientada a objetos, a gente vai fazer aqui no TypeScript. A gente vai criar uma classe chamada pessoa, e essa classe vai ter os atributos nome, que é uma string, idade, que não vai poder ser int ou nada, vai ter que ser dentro dos padrões do TypeScript, no caso number. A gente vai criar um constructor, que é um método que vai possibilitar instanciar objetos, ou seja, criar objetos. A gente vai colocar as propriedades desse objeto, que deverão ser informadas obrigatoriamente. A gente pode colocar aquele parâmetro de opcional aqui, tá? Se a gente quer mostrar uma propriedade opcional, que talvez tenha ou não valor, e aí a gente pode mostrar. Então aqui a gente vai referenciar this.nome como a propriedade nome do método construtor, e o this.idade, que é o parâmetro idade, será esse aqui, a idade do método construtor. Assim, e a gente vai colocar um método aqui chamado printPessoa também, como a gente tinha antes nas interfaces, onde que a gente vai colocar 2 console log para mostrar os dados no console, tá? O primeiro, a gente vai mostrar os parâmetros, tá? This.nome, para a gente não ficar fazendo gets e sets, tá? O segundo, a gente vai mostrar a idade. São esses 2 valores. A gente vai criar uma variável P1, que a gente vai instanciar, ou seja, a gente vai criar um novo objeto. Então, uma nova pessoa. Obrigatoriamente, o que a gente tem que informar? O que o construtor nos diz? Nome, que é uma string, e a idade, que é um numérico. Então, a gente vai ter que informar um dado string e outro numérico, tá? Então, o nome pode ser uBSocial. E o outro dado numérico, que é a idade, então 30, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, no método, aliás, no objeto, a typeof P1. Isso aqui eu não vou criar, vamos deixar assim. Aliás, a gente tem que colocar dentro do console log, para mostrar no console ali à nossa direita. Aqui, ó, é do tipo objeto. Então, vou apagar aqui, P1.printPessoa. Que aí a gente não precisa fazer o
console log porque o próprio método ele já vai fazer isso para nós. Tá? Deixa eu ver aqui para nós. Aqui, certo? Daí a gente tem que só fazer aqui o método, tá? Aí, ó, pronto. Aí as características do objeto pessoa, tá bom? Agora eu vou comentar esse código aqui do print pessoa para a gente criar aqui novas variáveis que vão instanciar novos objetos de forma diferente. O primeiro, a gente vai fazer daquela forma instanciando a interface. Então, a pessoa vai ser um nome João com a idade 19. Tá? Isso aqui a gente cria, então, através da implementação da interface. A gente vai criar um outro P, que é uma pessoa. Tá? Dá para colocar aqui person, pessoa, enfim, como você desejar. Só para mostrar, tá? Que a gente também tem as propriedades. Vou fazer assim, nome, é o Bob, tá? E um método, que é o move. E ele pode chamar, então, a execução desse método, tá bom? O terceiro exemplo é uma válida pessoa. Então, validação de pessoa, aonde que a gente vai, ele vai ser do tipo pessoa, tá? Que a gente vai definir aqui as propriedades como nome. Deixa eu só fazer assim, que vai ficar melhor para nós. O nome pode ser também Bob. Bob. Tá? A idade, 42, e um método mover. Então, move é um método que vai apontar para a sua determinada execução. A gente pode fazer assim também, tá? A gente colocando mais valores. E também a gente pode colocar uma inválida pessoa, que é do tipo pessoa, um objeto de pessoa, que vai receber as suas propriedades, no caso, o nome. Vamos seguir o padrão, colocando Bob. Um atributo que não tenha, talvez, uma idade true, tá? Porque idade seria um dado numérico. Então, ele não é boolean, então teria aí errado, tá? Só para a gente representar aqui várias formas que a gente tem, várias alternativas de criar objetos. A primeira aqui é através da instância de interfaces, tá? A terceira a gente pode fazer propriedades opcionais, como por exemplo, aqui não é a idade, tá? Aqui é move, tá? O nome e o método move. E também a terceira aqui, só para a gente mostrar aqui que a idade, vou colocar em age não, tá? Idade seria um valor numérico, tá? Um number. E a gente colocou como boolean, então ele teria que dar erro porque a gente trocou o tipo de dado, sendo que ele foi definido como numérico no começo. Então tem que seguir o padrão. São essas as formas da gente instanciar, criar, né, código de objetos e instanciar objetos através do TypeScript. Ou seja, através da implementação de interfaces com propriedades dinâmicas e também aquele tradicional que a gente já conhece, que é a instância de classes. Todo esse código, os exemplos e as explicações você pode encontrar lá no meu site bsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.